Fala, meu pessoal. povo! Corta pra mim. Mais um episódio. Por que a Giovana falou aí? Porque eu sou Giovana diferente. aqui destoado o negócio. Oi, oi. Fala, meu povo! Vamos aí gravar mais um Isso aí, podcast. pessoal. Estamos aqui hoje de novo. Qual que é o episódio agora? Acho que é Episódio sexto. Sétimo Sétimo episódio da nossa sétimo saga. episódio. O primeiro após o sorteio, O primeiro após o sorteio. né? Que ainda está valendo. Que ainda você. está valendo. Só pra Então, salientar o sorteio. está fiquem valendo. ligados aí para poder vocês participarem do sorteio. Vai lá no nosso Instagram, que é primeira IPB Gipa, né? Tá valendo? Vai estar valendo. Vai, tá. Então Vai é tá valendo. isso, vai tá valendo. Tá valendo. Nossa, tá... Ou não? Não, vai estar. Vai, né, Não, vai após no o nosso- anúncio do nosso sorteio. anúncio do sorteio, Após o anúncio do exatamente. sorteio. E Beleza. semana passada nós falamos sobre avivamento. E parece que deu o que falar, né? Porque as visualizações Foram grandes. aumentaram, né? Será que o pessoal tava... Será que o pessoal tava assim... Tô precisando de um tema polêmico Exato, pra poder... Todos foram avivados com o avivamento. É. O tema do Ô, avivamento. glória. E a gente vai falar hoje sobre arrependimento. Muito Capítulo bem. 9. Capítulo 9 de Capítulo Neemias. Capítulo 9 de Neemias. Qual que é o ponto do arrependimento? O que é arrependimento? O que vocês acham que é isso? Por que que isso é um ponto importante para nossa teologia? O que é que isso tem a ver com o avivamento? Porque lembra, a gente está dentro do avivamento que aconteceu em Neemias, né? No período em que Neemias estava lá em Jerusalém, houve um avivamento. Nós falamos isso no último episódio. Mas o avivamento, ele aponta para algum lugar, né? Que é o arrependimento. Então, fala aí pra gente um pouquinho. O que é que vocês entendem por arrependimento? Quais são, talvez, as posições, as dúvidas? Primeiro, arrependimento é deixar de fazer o que você fazia antes. Se você fazia algo que estava em contradição com a palavra, contrário à palavra, você já não faz mais. Porque o arrependimento não é remorso. Remorso é um... dá e passa. Ah, senti remorso que eu fiz, depois eu tô lá fazendo de novo. Arrependimento não. Arrependimento, ele quer dizer que você tem que ter uma mudança. O arrependimento, você tem que ter uma mudança de comportamento. Se não tiver mudança de comportamento, não tem arrependimento. Na minha visão. É necessário mudar. Você tem que... Você tá numa direção, você vai para outra direção. E não é mudança 360 graus, não. 180. Pô, vira e daí você muda de direção. Pra mim é isso. Ao meu ver, arrependimento é um... Tipo, culpa. Por exemplo, cometi algo. Eu me sinto um sentimento de culpa por ter Tipo cometido assim, aquilo. tu, sei lá, fez alguma coisa errada, aí você chega pro seu pai e fala assim, pai, eu tô arrependida. Dois Cara, minutos depois tô fazendo. você trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado, que realmente a galera confunde isso, né? Sim. De tipo assim, não necessariamente o fato de eu sentir, de eu saber que eu fiz alguma coisa errada, significa que eu me arrependi também, né? Sim. Sim. Porque tipo assim, pô, opa, eu sei que eu fiz... Eu já ia falar, ó, uns termos assim, Já é jogar um mais termo... corriqueiro, né? Entendi, Né? entendi. Aquele negócio que fede, né? Exatamente. Aí eu ia falar, pô, Fiz caquinha. fiz alguma coisa errada e chego pro meu pai ou pra alguém que eu devo explicações e falo mesmo assim, pô, eu errei e tal, não sei o quê. E aí as pessoas falam, tá, você se arrependeu. Normalmente as pessoas usam esse termo. Você se arrependeu. Não, pô, ele tá arrependido do que ele fez. Tá, mas peraí. Então, mas é porque não, às vezes é um remorso só, né? É só um mero Exatamente. Ou então é só, pô, realmente eu fiz uma coisa errada, mas vou continuar fazendo. Ou aquela história, às vezes o cara quer dar o drible da vaca, né? Em alguém. O cara falava, não, vou assumir que eu errei porque eu fui pego na boca da última. Mas na verdade não tô nem aí. Só vou falar porque eu quero disfarçar. Jogo de cena. Entendeu? Exatamente. Eu quero fazer um jogo de cena e enganar a galera. É mais ou menos isso, às vezes, o arrependimento. Arrependimento entre Não, aspas. sim, não. Não é arrependimento. O que a gente tá falando aqui é sobre como normalmente é utilizada a palavra. O termo usual da palavra, né? Se as pessoas estão usando ele corretamente ou não, é outra discussão, né? Não. É, no sentido só. Mas o que é arrependimento para nós ou numa perspectiva bíblica? É né? mudança de comportamento. Mudança Pra mim, é mudança de vida. comportamento. Porque mudança de comportamento é muito exterior, né? Porque arrependimento é uma parada do coração. É. Eu entendo quando você fala, claro, que o nosso coração é que guia o nosso comportamento, né? Vai exteriorizar. A gente conhece o nosso coração a partir daquilo que a gente... Como a gente se comporta. Exato, ou exato, nas atitudes que a gente toma. Isso sem dúvida, né? Mas o arrependimento
na perspectiva talvez bíblica, seja a proposta de alguma coisa bem profundo. Você colocou a palavra aí, mudança de perspectiva. Mudança de perspectiva. Eu mudo a maneira que eu me comportava, não só exteriormente, como eu mudo também aquilo que eu penso. Vida. Mas aí é que tá. Isso é uma coisa que eu tenho tentado explicar pra igreja. Não sei se eu tenho conseguido, né? Você não estava ontem à noite no culto, porque você estava no culto lá de Porto Velho. Mas quando o pastor terminou de pregar, né? Eu dei os avisos, peguei o microfone, né? E aí eu falei sobre por que meu coração deseja determinada coisa. O arrependimento é eu parar de desejar isso. É eu me contentar plenamente. O que eu tava falando era mais ou menos assim. Eu tinha estudado pra caramba a semana toda. Cara, muito. Pra poder dar aula da escola dominical ontem. E foram 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7 de 2 Samuel. Texto super difícil, vários... É uma parte da Bíblia bem polêmica, né? Que o Dudu tava lá, ele... Bem polêmica lá, que Davi entra dançando... E várias... Todo animadão. Todo animadão. Tem a questão da arca, por que Uzá morreu. E aquele lance todo. E eu tinha estudado a semana toda. Chegou no sábado à noite, eu cheguei pra Priscila e falei bem assim... Amor, cara, eu não sei como que eu vou explicar isso aqui pra galera. Sábado à noite. 8 horas da noite. E aí eu cheguei lá... Caraca, velho, tinha 20 pessoas. E nosso EBD tava, na semana retrasada, tinha dado 50 ou mais. Pessoas. Falei, caraca, velho, meu Deus, e eu me matei tanto. Aí o meu lance é assim, por que eu, ao ver 20 pessoas, o meu coração sentiu? E por que eu não fiquei pleno no fato de eu ter me dedicado, ter feito isso tudo por amor a Deus? Porque a pregação ontem foi sobre amor. E você E aí... que não tá indo na IBD, vá na IBD, pelo amor de Deus, hein? Não falte, não falte. E o arrependimento é o quê? É isso. Ontem eu fui dormir, eu fui orar a Deus. E eu fui orar o quê? Pai, conserta o meu coração. Eu não posso ficar olhando pra quem tá vindo. Eu preciso estar olhando que, cara, eu fiz tudo conforme todas as ferramentas que eu tinha pra aprender sobre aquilo, pra poder passar pros irmãos, eu aprendi. E eu não podia ter ficado triste porque tinha 20. Né? Isso aí. É muito mais profundo. Tem um outro aspecto do arrependimento que também é importante, que é o seguinte: normalmente as pessoas falam de arrependimento só quando a pessoa se converte. Sim. E elas acham que não tem mais do que se arrepender. Então, quando a gente fala, não, porque você precisa se arrepender do seu pecado, parece que a pessoa está falando assim, ué, mas ela já é convertida. Eu já sou convertido. Do que eu vou me arrepender? Arrependimento é um processo contínuo. Total. Processo contínuo. A gente precisa se arrepender dos pecados que a gente comete. Porque, lembra, o nosso coração, ele é... pecaminoso, inclinado pro mal. Inclinado pro mal. Pode. Então, ele sempre está buscando o pecado. Não é só inclinado, né? Ele tá no mal, basicamente. Ele não tem essa inclinação, né? Ele tá sendo usando de eufemismo, né? Ele tá no mal. Não, o termo teológico é isso, né? O termo de Calvino é esse, de que o nosso coração se inclina pro mal. E a gente entende, mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. A gente tá mais na lama do que... Exatamente. Então a gente precisa o tempo todo tá tendo que, ajustar o curso. Ajustar o curso. Toda hora. Se arrepender de fato. Esse é o arrependimento. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que nós estamos dentro de um contexto de avivamento. Nós falamos de avivamento semana retrasada aqui, né? Ou no último vídeo. E um dos aspectos do avivamento, né? O primeiro passo do avivamento é a busca pela palavra de Deus e o segundo passo é o arrependimento. Então, não são contraditórios, né? Não. São complementares, é uma coisa complementar. Exatamente. São termos complementares. É isso que as pessoas não estão entendendo ainda, né? Não estão entendendo, assim, muitas vezes é ensinado pra gente que o avivamento é uma coisa, o arrependimento é outra. Sim. Na verdade, são termos que caminham juntos. Os dois estão juntos. Dentro do avivamento está integrado ao arrependimento. Exatamente. É um dos passos, né? Agora, como que funciona o arrependimento? Então, dentro daquela percepção que a Giovana trouxe, de... eu fiz uma coisa errada, eu vou lá, eu me arrependo do que fiz, mas na verdade por dentro o cara tá, A pessoa se arrepende muito mais pelas consequências do que por ter feito. Caraca! Lacrei. Tá doido, não. E não é arrependimento, né? A pessoa só tá... Não é arrependimento. Não é arrependimento.
Ela só tá, na verdade, chateada porque ela foi pega. Essa é a realidade. Ué. A pessoa fica chateada quando é pega. Exatamente. Porque se o cara não é... Tu que é da linha jurídica e trabalha no Tribunal de Justiça, tu sabe que quando o bandido chega lá e fala assim, todo bandido se arrepende quando foi pego. Justo. É porque foi pego. O cara chega diante da polícia, do delegado, do juiz, sei lá de quem. Exatamente. Que o cara vai lá e ele fala assim, não, de todo doutor, mundo. eu me arrependo. Mas quando ele sair da cana, meu amigo... Vai fazer de novo, porque foi pego. Então, e o pecador é assim também. Não. O pecador é desse jeito. Ele peca e depois peca de novo. Exatamente. Porque o pecador peca, né? É bom lembrar. E é tão forte isso que nós estamos no capítulo 9. Esse povo vai se arrepender e tal. E lá no capítulo 13, os mesmos pecados que ele pede arrependimento aqui, os caras estão cometendo de novo. Sem spoiler. Ô povinho, Sem spoiler. Povinho. Ai, somos nós. Povinho. Mas o arrependimento tem alguns passos. Vamos aos O passos. que é um arrependimento verdadeiro? Primeiro passo, precisa haver confissão de pecado. Segundo passo, nós precisamos lembrar que Deus tem poder para perdoar. Terceiro passo, o nosso pecado tem consequências. E quarto passo, prometer a Deus que não vai mais fazer de novo. Pelo menos tentar, né? Não fazer de novo. Porque Bom era não fazer, né? o bom é não fazer, mas é difícil. Alguns pecados é mais difícil que outros. A grande realidade é essa. A gente não pode também camuflar a realidade. A gente vai falar sobre isso. No momento certo. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto está no versículo 1 ao versículo 5, que é a confissão. Aí eu tenho uma pergunta pra tu. Pode falar. Por que é necessário eu... Essa palavra não existe. Não é confessionar. Confessar. É confessar. Enfim. Por que é necessário eu confessar para o meu conselho e não só para Deus? Boa. Essa pergunta é boa. É boa. Tá dentro de confissão. Ainda mais E aí eu vou te falar um questionamento. Eu vou melhorar o teu questionamento. Uhum. Por que a Igreja Católica faz confissão pro padre? Né? A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que eles sejam perdoados. Tem dois aspectos aqui. Primeiro, quando você confessa um pecado para o outro, um dos grandes pesos espirituais que nós temos é de a gente carregar pecado oculto. Se eu falo para você o meu pecado, não é mais oculto. Automaticamente aquele fardo do pecado sai de mim. Esse é o primeiro ponto. A psicologia usa esse termo para falar que você precisa se abrir para as pessoas, conversar com as pessoas para poder diminuir. Sendo que na perspectiva da psicologia é um pouco diferente do que a gente propõe, né? Um outro aspecto é de que se eu abro o meu coração para você, você me ajuda a combater o pecado. Depende pra quem se abre o coração, né? Não. Tem gente que se abre o coração pra te ajudar a afundar o pecado. Eu falei pra Giovana, sem ser domingo agora, no outro a gente foi comer pastel, e eu falei pra Giovana, o coração é terra sagrada. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala sobre o nosso coração e com o que a gente entrega o nosso coração. Muito cuidado. Então, a gente tem que saber também com quem se confessar. Justo. Com quem se confessar. Então, aí, se você me ajuda a combater esse pecado, caramba, eu peco menos. Eu tô falando isso no mundo ideal, tá? Sim. Na proposta que seria. Então, por exemplo, quando eu morava na África do Sul, eu ouvi falar, não sei se ainda tem hoje, mas a gente sabe que hoje a gente vive um dilema muito grande com os nossos adolescentes, jovens e etc. Por exemplo, sobre a masturbação. A masturbação, ela é um pecado sexual. Eu acho que não tem discussão se é pecado ou se não é pecado. Eu nem sei... Na minha cabeça nunca houve essa discussão, mas enfim, e nos meios onde eu vivia, não. Então, o que é que tem uma comunidade dentro da internet que você se filia a essa comunidade
Aí é o que eu tô falando. Eu não sei se ainda tem essa comunidade hoje, se é assim hoje, não sei se é. Mas aí você se filiava a isso. E aí essas pessoas eram todo mundo, entre aspas, viciada em pornografia ou essas questões de masturbação. E essa comunidade, ela se ajudava. Então, quando você ligava o seu computador, você ligava automaticamente no link e aí mostrava que você estava no computador tal hora da manhã. Então, alguém entrava em contato com você naquela hora. Sobre essa rede de apoio. Obrigado por compartilhar. Caramba, não sabia. Tem, Olha aí. Com o Mark Ruffalo. Olha, inclusive. eu não sabia. Nunca ouvi falar. Então, ó, a partir do momento que você confessa ali, pô, você tá dentro de uma comunidade que vai te ajudar a sair dessa. Essa é a importância de você confessar pro outro, entendeu? Se você confessa pro seu pastor, o seu pastor agora sabe até, inclusive, como que lhe tratar. Né? Não fica um jogo às escuras. Pô, não sei qual que é o teu problema, agora eu sei qual que é. Pô, então a gente passa a ter mais cuidado, entendeu? Quando a gente sabe o pecado do outro. E isso é muito importante. Por exemplo, o cara que é alcoólatra. Se eu sei que você é alcoólatra... Alcoólatra é pejorativo, é alcoólico. Alcoólico. Se você... Tá bom. Vai. Continua chamando se de o Dudu alcoólatra. é alcoólico, pô, eu sei que ele é alcoólico, eu não vou colocar ele num lugar onde ele vai ficar num momento difícil. Sim. Entendeu? Por mais que seja um lugar, tipo, a gente pode ir por Vai trazer jantar. uma canjibrina pra mim. Eu não vou chamar ele pra jantar e vou abrir um vinho, pô. Exatamente. Então, eu prezo por isso. Então, é muito importante realmente que a gente confesse a outra. Mais importante de tudo é a gente confessar a Deus. A Deus. Primeiro. E por que a confissão a Deus é importante? Porque nós sofremos de um problema muito grande, Giovana. Que é a gente não nomeia os nossos pecados. A gente pede desculpa genérica, né? Obrigado. Perdão Perdão, pelos Deus, nossos pelos meus pecados, pecados. Tem uns que dividem ainda, né? Pecado no agir, no pensar, no falar. Só pra dar uma divisãozinha, mas não fala nada do que é. Cara, qual que é o pecado? Mas essa tarefa, a primeira tarefa, é muito difícil, essa primeira tarefa da confissão. Não pra Deus. Pra Deus deveria ser a tarefa mais fácil, quando não é. Às vezes, hoje, é o que você falou, uma realidade do cristão é que o cristão não tem nominado pecado pra Deus. Ele só tem pedido perdão. E a segunda realidade é que é muito difícil confessar pro outro. É muito difícil. Mas às vezes Essa fase é porque, assim, eu não sei em quem confiar. E quem tem aquela desconfiança notória de todo mundo? Eu desconfio até da minha sombra que no escuro me abandona. Mas quiçá dos outros. Exatamente. Então é muito difícil. Mas tem... Agora eu esqueci. Pera, deixa eu lembrar. Lembra aí, Giovana. Vai lembrar. Tá. Tem, por exemplo... Nossa, não vou lembrar não agora. Então a gente Lembra vai daqui a seguir. pouco. Continua aí, quando eu lembrar eu falo. Então, quando a gente nomeia os nossos pecados, Lembrei. tem uma questão importante que é assim: eu sei agora o que eu preciso combater em mim. Mas muita gente não sabe nem que tá pecando. Porque não Exato. tem o conhecimento da Bíblia. Aí volta. Qual que é o primeiro ponto do avivamento? A busca incessante, sede e fome pela palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que minha vida não está andando conforme o que ela propõe, eu já sei do que eu estou pecando. Agora, tem alguns pecados que a gente precisa ser... É muito fácil a gente falar bem assim, o cara que traiu... É uma piada interna, tá? Piada Enfim, foi Algumas coisas que aconteceram alguns minutos atrás. É. Aí, o cara que traiu, o cara que se masturbou, eles são muito mais visíveis. Os pecados públicos é mais fácil de você Mas condenar. os pecados... Eu não sei se seriam os pecados públicos ou seriam de ações públicas. Mas tem alguns pecados que são mais difíceis de você não transparecer pro outro. Você falou mesmo. Então, por exemplo, da o cara masturbação que... é difícil. É mais difícil. Só Mas, por guarda. exemplo, o cara que tem a necessidade de aparecer. O cara que tem a necessidade da afirmação do outro. Exatamente. O cara que tem a necessidade por dinheiro. Como é que você sabe? Porque a gente acha que o cara que tem problema com dinheiro é o cara rico, né? Sim, às Mas não vezes tem é. nada a ver. Às vezes é o É. cara pobre que tá endividado lá e só quem sabe é o homem do banco. Exatamente. E ninguém da igreja sabe. Exatamente. Né? Então, assim, essas coisas, e aí aqui que eu coloco, parece que falta um autoconhecimento também da igreja, e da igreja que eu falo são dos indivíduos, em também saber quais são os seus limites. Eu falo por quê? Porque eu
tinha pouco discernimento também de algumas coisas que aconteciam na minha vida. E agora, por exemplo, eu confesso alguns pecados pra Priscila, né? Então ela me ajuda, ela fala assim, amor, você tá muito pra cá. Aí eu, Uma opa, aprumada. caio em si. Porque às vezes a gente não cai em si, Sim. né? Não é todo mundo que cai em si diante dos seus dilemas, não. A gente é cego. Quem tá dentro... Aí volta a dizer, como o nosso coração é enganoso, a gente fica sempre dando desculpa. Com uma desculpa de tipo assim, eu vou contar pra quem? Exatamente. Pô, mas eu não confio em ninguém. Vou ser julgada. Eu vou ser julgado. O que é que o pessoal vai pensar? Pô, então é melhor esconder. Quando, na verdade, a proposta é confesse, meu querido. E tem pecado que é muito fácil esconder, né? Por isso que o cara esconde por anos, desafio. Por anos. Por É um anos. desafio que- Então, o que o povo fez aqui foi confessar. O texto diz assim, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eles foram lá e abriram o jogo. Então, a primeira característica de um arrependimento é a confissão de pecado. Confesse ele. Ou no começo do culto, como a gente faz na nossa liturgia, eu confesso para o pai, para a mãe, para a esposa, para quem que tiver que ser. O segundo passo que a gente tem que fazer é o seguinte: lembrar do poder de Deus, lembrar que Deus tem poder para perdoar. Por que que isso é importante? Porque, cara, quando a gente fala de alguns pecados que não tem grandes consequências, ou que as consequências são só para tua vida ou para a É vida mais fácil de um, sentir é o mais perdão fácil, de né? Deus. Mas e um cara que é estuprador? Um cara que matou o outro? Tem gente que acha que tem pecado que não tem perdão. Por exemplo, é muito famoso a gente falar assim, o cara que se suicidou vai pra onde? Pro inferno. Será? Será? Não, é comum Não, a gente sim, falar. Não, sim. É Não, comum a claro. gente falar. Então, a gente tem algumas cargas morais que, claro que elas são válidas, né, desde que elas sejam bíblicas, mas parece que tem um pecado que pesa mais que o outro e o outro pesa menos. E realmente tem uma questão de peso, até porque as consequências você vê também que são diferentes. De toda forma, tem muita gente que acha bem assim, pô, esse aqui não tem como perdoar. Tem pecado mais difícil. Existe algum pecado que não tem perdão? Só o pecado... Blasfêmia contra o Espírito Santo. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o quê? Que é a pessoa que não é crente. Então, Que aí vai ter uma grande maioria que vai acontecer isso daí. não tem como. Mas por que que Neemias coloca isso no seu texto? Ele vai falando quem é Deus. Para quê? Para o povo lembrar que eles têm um Deus que é perdoador. E assim, e aí eu volto a dizer, é muito fácil a gente falar que tem um Deus perdoador. Mas é muito difícil, quando a gente está passando, a gente aceitar que tem um Deus perdoador. Então, por exemplo, é muito comum você pegar pessoas que realmente são crentes, né? Quem não é crente, velho, ele não liga. ele vai viver conforme o coração dele. É muito comum a gente pegar pessoas que são crentes e cometeram erros, entre aspas, graves, que não conseguem restabelecer sua vida. Por quê? Porque ela sabe que Deus perdoa. Mas ela não acredita que Deus perdoa. Ou então ela não tem capacidade de levar esse perdão de Deus para ela mesma. A minha mulher pode me perdoar. O meu pastor me perdoa. O meu Deus me perdoa. Mas eu não me perdoo. E Neemias começa a colocar quem é Deus do capítulo 6 do versículo 6 até o versículo 31. E ele vai falando o quê? Ele vai falando de tudo que Deus fez pelo povo. E dentro disso, tem algumas coisas que eu queria trazer para vocês para a gente discutir. Eu só penso o seguinte, nesse ponto aí, que eu acho que tem uma outra figura aí. Tem o cara que não se perdoa e tem o cara que acha assim, eu só vou dizer que eu tô arrependido, mas eu não tô nem ligando pra isso daí. Né? Que não é nem o cristão. Às vezes é o cristão, o cara que tá dentro da igreja, ele é pego, ele fala, não, tá, me arrependo, tô bem, vai lá,
louvor, mão pro alto, aquele negócio todo. Mas internamente ele não tá nem aí. Vou mostrar um falso arrependimento aqui, vou sair da disciplina. É o agente secreto do pecado, que o cara tá nem ali. Ele só demonstra que é e tem essa figura. Essa figura é comum. Não, tem. É recorrente, né? As pessoas também entenderem que, por exemplo, cometi o pecado. Ao meu ver, eu, Giovana, só confesse ele quando você estiver realmente arrependida. Ao meu ver, posso estar totalmente errada. Porque, tipo assim, vai que você não se arrependeu igual o Dudu falou. Não me arrependi, mas vou falar. Entendeu? Aham. Deu pra entender? Deu. Normalmente quando a pessoa confessa, ela já tá arrependida. É. É porque quando ela não confessa, ela tá arrogante ainda, né? Ela tá lá firme que achou que ninguém vai pegar porque você ela. tem que lembrar o seguinte, que a confissão não necessariamente ela é feita quando o cara é pego. Sim. O ideal é que ela seja feita sem ele ser pego. Sim. E outra, pode ser muito, também pode ter um cara que confessa só pra ele querer também, às vezes Pagar de santo. e às vezes ele quer maquiar um pecado maior. Às vezes ele fala, pô, tô com medo de descobrir tal coisa, então vou confessar isso daqui. O cara entrega uma migalhinha ali, né? Ah, entendi. Pô, com você ele fala, ó, vou entregar isso Entendi. daqui, essa ponta aqui. Eu faço isso, com medo de que descubra que ele faça isso. Tem essa figura também. Porque a gente tá falando de ser humano. O ser humano, ele sempre vai se esconder, né? Ele cria um esquema pra escamotear as coisas, pra esconder, porque é mais legal. Não, eu costumo, Mais legal dizer, você eu tentar costumo esconder. dizer o seguinte, que se o cara confessar, ele gasta menos energia do que esconder tudo que ele tá... Porque Sim, ele joga isso sim. aqui, aí depois ele tem que esconder isso aqui, aí depois ele tem que esconder aqui, ele tem que esconder aqui, ele tem que esconder... É um trabalho Fica danado. muito mais trabalho você manter escondido do que você confessar. Parece aquele filme A Origem, né? Várias camadas subconscientes. É. O cara até vai se aprofundando ali, ele tem que esconder demais. Exatamente. Aí, o que é que ele coloca aqui? Primeiro, ele vai falar de Abrão. Ele chega para Abraão e olha o que é que ele fala. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão. Primeiro ponto. Pô, lembrar da nossa doutrina da eleição, cara. E como que é a doutrina da eleição? Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo para ser salvo, para ser povo de Deus e, consequentemente, eu nunca vou perder o posto de filho. Exatamente. E eu tenho um pensamento isso. Eu acho que a própria pessoa que reconhece, que fala, olha, eu tô tão imerso em pecado que do jeito que eu tô, eu vou de mal a pior, eu já acho que isso daí é uma atitude do eleito. Porque o cara que não tá nem aí pro pecado, ele nem isso pensa. Exatamente. Ele nem pensa na consequência final do pecado dele. Porque eu acho que o eleito sempre pensa nisso, né? O cara fala, ó, se eu ficar nesse caminho aqui e realmente se confirmar, eu tô danado, né? É. Mas eu acho que isso já é uma característica do eleito. Pensar Não, no pecado nessa inclusive- perspectiva. Inclusive, na nossa Constituição, é um atenuante, tá certo? É, atenuante. Atenuante é quando A confissão. diminui, né? É, diminui. Diminui não, assim, Ameniza. ameniza, dá um ponto... É, dá uma passada de pano. Eu acho que a Giovana não entendeu, não. Enfim. Dá uma Tipo assim, passada de Giovana, pano. se você confessar, a disciplina fica mais leve. Ah, tá. Entre aspas, tá? Até Ele no fica direito assim. penal, 50% da pena. Olha aí, se você confessar, tá vendo? A pena, a confissão é o melhor dos atenuantes. É, Até pro direito e penal. já é bom. mostra. Então ele lembra o seguinte, cara, vocês são eleitos. Então, ó. Aí ele diz no versículo 8, uma aliança. Qual é a aliança de Abraão? Aí vamos lembrar dos nossos... Eita pega, já tá acabando? Tá louco, mano. O- Hoje a gente falou bastante. Vamos lembrar do... É 1h30, né? Hoje o episódio durou 1h30. Tá, Vamos lá. Aí, ele fala bem assim, olha, eu prometi... Aí vamos lembrar das nossas aulas de escola dominical. A aliança abraâmica, 2 promessas. A terra e o filho. Essa é a promessa ali. Aí, Se ligou. segue o jogo? Enfim, anyway. Aí, voltou. Aí tem a promessa de Abraão. Aí depois ele chega e fala bem assim, vamos falar de Moisés? Olha o que eu fiz com Moisés. Vai colocando em E quando, perspectiva. ele vai mostrando o que Deus vai fazendo. Com Abraão, eu prometi pra ele uma terra e prometi um filho. O cara com 100 anos. Lembra? Ia ser pai de nações. Tá aí. É tanto que mudou o nome dele aqui, né? É, Não vamos entrar nesse detalhe, tá lá na depois- pregação. depois. Assistam a pregação lá É. e vocês veem lá esse detalhe. Depois, tem a questão de Moisés. Aí ele olha e falou bem assim, viste a aflição de nossos pais no Egito e lhe ouviste. E lembra, normalmente o cara que confessa, ele tá aflito.
ele faz um ponto de contato aqui. Ó, o povo lá do Egito também estava aflito. Igual o cara que tá pecando, né? Eleito, né? Porque o que não é eleito tá nem aí. Ó, eles estavam aflitos, nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Ou seja, não só lá no Egito, eles viram, Deus viu e ouviu a aflição dele, os gritos dele, como diz lá no texto, os gemidos no começo de Êxodo, como também ele viu que quando o povo chegou lá na beira do Mar Vermelho, eles chegaram para Moisés e falaram o quê? E aí, meu amigo? Vamos pra onde? Os cabas olham pra trás, 1 milhão de... Você tá lembrando, parece aquele filme, aquele vídeo do irmão Noteu na Terra de Godot. Olhou pra frente, mar. Pra trás, coluna de fogo. Do lado, o exército falou, ó, e agora, Moisés? E agora? O bicho tá pegando. E agora, Moisés? O bicho tá pegando. Aí ele lembra desse fato. Cara, olha o que é que Deus fez. Deus abriu o Mar Vermelho e os caras passaram com o pé seco. Olha o que é que Deus fez. Depois ele lembra de outro aspecto, que é, fizeste sinais e milagres. Lembra que pro povo sair do Egito, o faraó falou o quê? Não vai sair, não. Vai sair, não. Sinais e milagres aqui são os 10, as 10, na verdade, né? As 10 pragas do Egito. Olha o que é que ele fez. E tem mais. Olha o que diz o texto. Fizeste sinais e milagres contra faraó e seus servos, né? E contra todo o povo da sua terra. Por quê? Porque soubeste que os trataram com soberba. Aí o que é que ele está falando aqui? O que é que Neemias está falando? Olha, sabe por que Deus fez isso? Sabe por que das pragas? Porque faraó estava mexendo com o povo dele. Isso mostra o quê? Opa, com o meu povo, o povo não mexe não, pô. Faraó não mexe com o meu povo. Agora eu quero que a gente lembre de que Neemias está falando isso para um povo que está se culpando pelo pecado. Eles estão se arrependendo. Eles já confessaram e agora estão lembrando. Talvez eles estavam com o sentimento bem assim, pô, eu vou confessar meu pecado, mas será que Deus vai perdoar? A gente passou 1000 anos. Lembra 2 episódios atrás? Nós passamos 1000 anos sem olhar para as escrituras. E ele está falando bem assim, pô, olha o tanto de coisa que Deus fez. Dividiu o mar. Aí depois ele fala bem assim, guiastes o de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo. Essa palavra guiastes é a mesma traduzida lá em Salmo capítulo 23. Me guias pela vereda da justiça. É Deus falando bem assim, eu vou pastorear vocês. Exatamente. Eu vou cuidar de vocês. E aí ele vai falando sobre o Monte Sinai, ele vai falando sobre o sábado, ele vai falando que manteve o povo assistido com pão e com água. Tá lembrando quanto Deus é bom, né? Porque o povinho é difícil, né? O povinho é difícil. Ele tá lembrando como Deus é bom. Mas ele tá lembrando que Deus tem poder. Sim. Pra fazer qualquer coisa. Porque aqui tem um aspecto interessante, Dudu. Lembra que tem uma briga de sementes. A semente do bem e a semente do mal. Justo. Que vem a semente da mulher e a semente da serpente. A promessa é que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Essa briga ela vai caminhando. E o que Neemias está tratando aqui é, esse Deus tem poder para ganhar do mal. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que a culpa, o remorso, o ressentimento são sentimentos malignos. São frutos do pecado. E o que Deus está falando aqui é, ei, eu sou maior do que isso. Mas muitas vezes a gente não acredita. Porque está acostumado a viver no pecado. Então a gente fica se sentindo culpado. A gente fica se sentindo acuado. A gente chega na igreja e parece que depois que todo mundo sabe o que a gente fez, fica todo mundo olhando pra gente, a gente fica nessa neura, né? O povo já sabe. Será que o povo sabe do meu pecado? Meu Deus do céu, será que ele descobriu? Será que ele não descobriu? Parece que tá todo mundo interessado na tua vida, quando tá todo mundo... É igual que você me falou quando a gente saiu, tipo... Você não é tão interessante para as pessoas ligarem pra sua vida. Exatamente. E a gente sempre fica achando... Eu tô brincando. Fale por você. E a gente sempre fica achando... E o que Neemias está falando bem assim... Cara, se o mal tem poder
para poder vocês fazerem vocês pecarem, e esse mal tá dentro de vocês, inclusive, eu quero mostrar para vocês que vocês têm um Deus maior do que esse mal. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Verdade. Olha o que é que Deus fez, pô, todo esse tempo. Você acha que esse povo que tá lá em Abraão era tudo santo? Não, claro Você acha que esse povo que tá lá... Cara, o povo tá lá em Moisés, o povo tá lá andando no deserto com Deus. Moisés sobe lá no Monte Sinai. Quando ele volta, o que é que tem lá? Um bezerro de ouro, irmão. Exatamente. O povo não esperou quase nada, né? Pelo amor de Deus. Na primeiro sinal de que, pô, será que a gente tem Deus? Não temos não, vamos fazer um bezerro de ouro. Fazer um bezerro de ouro. E o pior de tudo, Arão tava lá, velho. Foi Arão que fez, velho. Mas isso é bem a vida da igreja, né? Uma hora a gente tá andando bem, daqui a pouco, quando a gente... Menor sinal de problema, a gente se volta para outras coisas. Só que aí, Neemias lembra o quê? Não esqueçam, lembra que o segundo passo é lembrar do poder de Deus para perdoar. Aí no versículo 19, ele fala bem assim. No versículo 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. Que lhe fizestes? Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Lembra que o povo chegou uma hora lá que eles falaram assim, não, lá no Egito é melhor. A gente deixou as cebolas lá, as panelas e tal. Não, lá era melhor. Ótimo. Aí olha a resposta de Neemias. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te. Porque, velho, eu vou falar uma coisa pra você. Se tem uma coisa que Deus é paciente, tá? Porque eu tirar o povo do Egito, pra na primeira oportunidade os cabos ficar enchendo meu saco? Ah, velho. Morria na unha, né? Tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. E isso é uma coisa importante que o cara que confessa o pecado precisa saber. Deus não vai desamparar. Deus é Deus perdoador. Ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Ele é grande em bondade. Aí ele diz, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, que é o bezerro de ouro, disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias. Como é que Neemias responde? Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Esse é o nosso Deus. E é importante lembrar isso, que é o povo que viveu 1000 anos no cativeiro, né? Tava judiado, né? Tava sofrido. Esse povo vivia em cativeiro, né? Tava sofrido. Não aprendia. Não aprendia. E Deus é didático, né? Ele vai Pronto. ensinando. Você chegou no ponto. Ao momento certo, ele... O terceiro aspecto do arrependimento. Eu podia colocar que Deus é didático, né? Como terceiro aspecto do arrependimento. Mas não. bom também, mas... Terceiro, vai ter consequências. Vai ter consequências. Porque Deus é pedagógico. Deus tem que tratar nosso coração. Com certeza. E aí, ele começa falando, agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda aliança e misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio. Vai vir aflição. E esse é um ponto que todo mundo vê como uma coisa muito ruim. E a gente tinha que aprender como uma coisa... Não vou falar que é boa, porque... Não é boa, né? Mas é boa no sentido de que é para você melhorar diante de Deus. Não, mas tem um aspecto. Eu aprendi isso daí, ó, por incrível que pareça, trazer uma experiência do trabalho. Toda vez que a corregedoria vai lá na vara fazer uma correção, a gente ficava chateado. Até um dia que alguém lançou uma nova perspectiva. Falou, não, você tem que prender isso daqui como algo bom, porque quando a gente aponta o erro, vocês vão corrigir, na próxima vez a gente não tem erro para apontar. Exatamente. A gente vai tá corrigido, tá melhorado. Então, em tese, eu entendo que é mal, porque é chato. Sim. É chato eu ser pego na boca da botija e ter que ser levado à correção. Agora, é bom porque senão nunca me atentaria para aquele lado e nunca melhoraria. Então é necessário. Na verdade, é uma ação necessária. Por mais atenta àquilo que a João falou. Por que levar ao conselho? Porque às vezes o conselho precisa tomar uma posição também. Exatamente. Para correção. Eu preciso levar a pessoa para correção. Cara, só que assim... E daí, só fazer um adendo ali, a gente tava falando da pessoa que, realmente, a vida nossa não interessa para todo mundo. Mas eu vejo que uma das primeiras atitudes de quem realmente está arrependido é aquela culpa de envergonhar.
Porque tem o cara que ele é pego na beira, diz que tá arrependido, mas no outro dia mesmo tá contando piada, rindo, batendo no ombro do irmão. Ah, rapaz, e aí, mano, tudo certo? O cara tá lá na fossa, mano. Você tem que ter primeiro uma afeição externa ali, mas eu entendo também que não é pra sempre, Não, claro. sim. Não é pra sempre, mas Nem eu pode acho ser, que são correlatos ali as situações. Mas beleza. O lance que eu queria colocar era o seguinte: só que a gente vive um dilema hoje, né? Por que existe tão pouca confissão de pecado? Boa. Não sei também. Primeiro porque a gente tem medo das consequências. Segundo, a gente tá muito soberbo. Ninguém quer saber, ninguém quer falar pro outro que não sabe. E também não... Então, assim, imagina se a gente recebesse um pai no conselho pra falar bem assim: olha, eu tô com um problema com meu filho, eu não sei o que fazer. Isso não existe mais. Não existe. Isso não existe. Na verdade, eu acho vou que não chamar é o- problema do conselho, Fadel. O conselho não tem que tratar nada com o filho dele. Ele acha isso. Talvez sim. Pai. Alguns pais É. acham. Um outro aspecto é a falta de... Pô, esqueci agora o que eu ia falar. Consequência, a falta de humildade, Falta arrogância. Você falou né? de A arrogância. Soberba. A soberba para poder fazer. E por último, que eu acho que isso é uma marca do nosso período. Nós temos muita dificuldade de... Esqueci. De esquecer. Não, a nossa geração, agora eu lembrei. A nossa geração, ela é uma geração que não quer mais ser repreendida. Ponto. É verdade. E eu vou dar um exemplo bem besta. Lá no seminário, nós fazemos uma matéria chamada Prática de Pregação. São 2 vezes que a gente prega pro seminário inteiro. Né? Que essas são realmente... não que as outras não sejam avaliativas, mas essas são avaliadas mais profundamente, que envolve exegese, pastoral e teologia num todo, tanto sistemática quanto histórica. Aí, véi, a galera fica louca, pô. É um nervoso. Por quê? Porque ninguém quer ser repreendido. Ninguém quer ser mais hoje corrigido. É arrogância. Todo mundo quer ser maior que todo mundo. Todo mundo quer ser maior que todo mundo. Por isso que eu acho que a gente vive totalmente... Eu acho que o Shun tava correto de razão na perspectiva dele quando ele fala que não tá muito diferente de Babel hoje. Assim, Tá hoje... todo mundo construindo sua torre, tá todo mundo querendo fazer seu nome grande e ninguém quer ser corrigido. Só que tem um problema. Quem é corrigido é que melhora. É que melhor. Quem não é corrigido, não melhora. Só afunda. Quem não quer ser corrigido tem dificuldade de ouvir. E quem tem dificuldade de ouvir não melhora. A pessoa quer corrigir os outros. Hoje, todo mundo quer falar. Quem fala muito, não melhora. Quem corrige, quem ouve muito, melhora. E hoje tá muito ligado àquela ideia também de que o pecado hoje... Ninguém considera quase nada pecado mais. Tem isso também. O conceito de pecado hoje está totalmente deturpado. É o que você falou. A gente falou da masturbação, pornografia. Eu acredito que há dentro da igreja pessoas que pensam que isso nem é pecado mais. Pode ser. Falando, Como a fornicação também. fornicação A exatamente. pessoa É não natural, acha. é natural. É. É Ou então natural. a pessoa acha que é normal um crente ter relacionamento aberto. Exatamente. Dessas Eu situações. lembrei de uma pessoa que tem agora. Não. Não vamos entrar. Enfim. Enfim, eu não quero nem Enfim. saber. Eu Eu quero Ó, a pior coisa que tem nesse mundo é um pastor saber do pecado dos outros, porque não tem como, ele não consegue ficar, se o pecado, Inerte, se o né? pastor sabe, ele não pode ficar inerte, porque ou ele peca pela Pela omissão. omissão ou pela ação. Pela ação, Aí, cara, tem um ditado popular, não sei se a Giovana conhece ditado popular, porque com o tempo parece que os ditados Sendo foi esquecidos. perdendo a Foram se cor. perdendo. Era tão comum a gente ouvir ditados, né? Mas tinha um ditado que fala o seguinte: sábio é aquele que aprende com o erro. Dos outros. outros. Exatamente. Você já ouviu já. Agora vamos lá. Como que eu sei o erro dos outros? Quando vem ao público. Quando é confessado. Ou ouvindo, pô. Ouvindo também. Cara, eu adoro podcast. Sabe por que eu gosto muito de podcast? Eu assisto, enquanto eu tô na academia, eu tô no trânsito, eu vou assistindo. Esses dias eu assisti um podcast com o Ricardo Agreste, chamado Conversas Pastorais. Cara,
eu aprendi tanto. Porque não tem nada melhor do que quando você pega 2 grandes pastores, independente se a gente concorda com eles ou não, e eles começam a conversar sobre como eles se tornaram isso e tal. E eu vou aprendendo, né? Eu já ouvi esse podcast 3 vezes. Toda vez uma coisa nova. Toda vez uma coisa nova que a gente vai aprendendo com a sabedoria desses caras. Né? Um cara como Ricardo Agreste, putz, cara gigante, né? E aí eu fico ouvindo e eu fico prestando atenção no que eles erraram. Pô, eles erraram nisso. E eu? E aí eu fui pastoreado a minha vida inteira pelo pastor Aloísio. E aí depois de um tempo, eu comecei a ter uma visão crítica. E essa visão crítica, a gente hoje deturpa o que é uma visão crítica, né? Cara, eu amo ele, meu Deus do céu, ele... Tudo, as pessoas muita acham, coisa que você não pode gostar da pessoa e ter visão crítica. É isso que hoje em dia as pessoas pensam que são coisas separadas. Mas, cara, você pode. Eu fui da Gilead 20 anos, cara. Pô, tem coisa lá que eu não concordo, cara. Não, justo. Mas isso significa que eu não amo aquele povo? Não. Cara, Giovana provou um pouquinho do céu ontem, domingo, foi lá de manhã e de noite. Cara, eu sou apaixonado por aquilo. Pô, mas tem algumas coisas que eu aprendi. Tem algumas conversas que eu tive com ele em particular, que ele falou algumas coisas que ele acha que ele errou, que eu levo em consideração. Quando eu fui casar, por exemplo, eu não precisava sentar com ele pra saber se eu podia casar. Caraca, eu tô ouvindo ele há quantos anos, pô? E falando de casamento do meu lado, me ensinando como que é a pastoralidade de casal. Ué, eu aprendi com ele. A gente aprende. Mas aprendi como ouvindo as histórias dele, ouvindo como que ele foi parar em Campinas, como que ele veio parar aqui, como que ele, quando ele chegou na Gilead em 91, salvo engano, 90, 91, e como que foi o trabalho para se tornar quem é a Gilead hoje. Pô, tem pontos positivos, tem pontos negativos, pontos que ele acertou. A gente tem que aprender a ouvir as histórias dos outros. A gente ontem isso é uma dificuldade, né? A gente não sabe ouvir mais. Exatamente. Os outros. Ontem, a gente Dudu. só quer, a gente ouve, na verdade, às vezes nem ouve. A pessoa fala, ou a gente tá desinteressado, ou a gente já critica logo. Fala, isso que você tá falando é besteira, tal, e não quero ouvir. E às vezes, por causa de uma micro discordância, eu nego a vida do outro. Eu acho que essa pessoa, porque ela discorda de mim nesse ponto que é micro, ela é totalmente desvalidada por mim. Ontem, eu saí do culto, fui comer uma pizza na Big Bang com o pastor que foi pregar ontem lá na igreja, que foi Santa Ceia. Pastor Aziel, de Presidente Médici. Fazia muito tempo, pelo menos desde janeiro, que eu não sentava com um pastor que eu não tinha muito contato, eu não tenho muito contato com ele, né? Tenho pouquíssimo contato com ele. Eu tive a oportunidade de ver aquele homem de 60, 61 anos. Ele falou pra minha idade, eu não lembro se era 60, 61. E ele falando sobre como foi a vida dele. No que ele aprendeu, no que ele melhorou, qual que é a visão dele de igreja. Pô, um cara de 60 anos, o cara que é pastor da mesma igreja desde 2000. Esse cara tem alguma coisa pra me ensinar, pô. E eu tô ali do lado dele e eu quero ouvir o que ele tem pra falar pra mim. Mas hoje eu tô começando minha vida agora, eu tenho metade da idade dele. Menos da metade? Hoje a gente desaprendeu a dissentir, né? A gente não sabe mais dissentir do outro, discordar do outro sem ficar inimigo. Hoje a gente desaprendeu isso. Exatamente. Hoje a gente só sabe discordar sendo inimigo. Não concordo com fulano. Ah, é meu inimigo mortal, já não gosto mais dele. Acabou. Exatamente. Acabou. Então, as pessoas não sabem viver com as diferenças delas. Com as diferenças. Exatamente. Você tem que aceitar o que eu quero e é isso. Total. É a mesma coisa. Não, eu voto em tal... Polêmico isso, né? Eu voto no Bolsonaro. Então eu concordo com tudo que o Bolsonaro diz? Não. Pelo amor de Deus, só fala coisa ruim. Então, não, inadequada. Mas o que eu falo é isso, não é nem você aceitar o que o outro fala, é você pode discordar do outro, não aceitar o que ele fala, mas conviver com ele do mesmo jeito. As pessoas não conseguem mais fazer isso. Pronto. Porque as pessoas não querem se aturar. Porque, exato, é tolerância. O negócio é tolerância. Vamos lá. Tolerância. Cara, pra eu poder pregar o evangelho pro outro, eu tenho que tolerá-lo. O mínimo. Sim. O que a gente vê hoje dentro de um contexto, principalmente aqui de Rondônia, é o quê? Eu não quero conviver com um cara que votou no PT. Exatamente. E você vai converter quem, meu irmão? Você acha que Deus tá preocupado se o cara votou no Bolsonaro ou votou no Lula, mano? Deus quer saber se o cara se entregou a vida dele pra Cristo ou não. Você tem que ir atrás dele. Mas hoje é a A gente sofre da síndrome de Jonas.
um spoiler aqui da próxima série de pregação. Jonas não queria pregar em Nínive. Por quê? Porque lá só tinha cabo que não presta. Mas E vai pregar pra quê, meu querido? hoje é a nossa realidade. Hoje é a realidade da sociedade. A Então- sociedade tá doente. Exatamente. Parece que a gente caminhou por um caminho muito fora da proposta das consequências do pecado, né? De não se Mas confessar. tá dentro também. Mas tá totalmente dentro. Por quê? Porque se a gente perde a capacidade de ouvir, se a gente perde a capacidade de repreender, se a gente perde a capacidade de não conviver com quem é diferente, você não tá apto para receber as consequências. Ou melhor, você precisa das consequências. E elas têm que ser grandes. Porque a consequência também, como diz o Dudu, é um processo terapêutico, pedagógico, né? Que você fala. Pedagógico. É um processo pedagógico de Deus quebrar o coração. Sim. Tem que sofrer consequências. No caso aqui, a consequência era assim, ó. Pois eles no seu reino, na abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram às suas más obras. Aí o que é que Deus faz? Coloca ele como escravo. Eu dei terra para vocês, o rei de vocês sou eu vou cuidar de vocês, eu vou fazer tudo para vocês. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que ser luz para o mundo. Desde o Antigo Testamento essa é a ideia. Aí o povo falou bem assim, não quero não. Ah, não quer não? Então vocês vão servir. Vocês vão para Babilônia, vocês vão para os persas, vocês vão sofrer. Para poder o quê? Saber como que aqui era bom. É isso que Deus faz aqui. É a consequência. É a consequência. Ele diz bem assim, ó. Seus abundantes produtos são para os reis. Não é para o benefício de vocês. Que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade. Dominam sobre o nosso corpo. O rei persa. O rei egípcio. O rei de onde o povo foi lá passar o exílio. Agora eles vão dominar sobre o corpo de vocês e sobre o gado de vocês. E vocês vão estar como? Em grande angústia. Ponto. Vocês têm que viver em angústia. Para poder aprender. Vocês não aprendem com o erro dos outros? Não aprende pelo A amor, aprende consequência pela é dor. necessária pra você não Demais. continuar. E a gente vive um dilema muito grande. Por quê? Porque hoje, infelizmente, não existe mais disciplina. E eu não tô falando de disciplina da igreja, não. Eu tô falando de disciplina dos pais. E é o medo, porque Os pais têm que disciplinar. você tem medo de desagradar e a pessoa se afastar. Mas às vezes é um processo natural. Mas Às vezes isso- a pessoa vai se afastar, mas para depois voltar melhor. Qual que é o maior Acontece. dilema hoje dos pais? Eu não quero disciplinar meus filhos porque porque eu tenho medo de perder o amor dos meus filhos. É a necessidade de aceitação dos filhos. Exatamente. E a gente tá tendo uma confusão que é amor, né? Não, totalmente, Esse- totalmente. Entendimento total totalmente. aí do que é o significado de amor. E esse é o ponto. O texto bíblico diz o quê? Deus repreende a quem ama. Ama. A repreensão vem de um Deus amoroso. É um ato de amor. Então os pais são colocados por Deus aqui na terra para ser instrumento de discipulado do seu povo. O Marcos e a Elaine precisam colocar limite na vida da Giovana, porque se eles não colocarem, Deus vai colocar limite. E quando Deus mete a mão, acontece isso aqui. Deus não é levinho, não. Cara, isso é uma coisa que os pais precisam aprender. Vocês são instrumentos de Deus para moldarem a vida dos seus filhos. Os pais precisam identificar desde pequeno os pecados dos seus filhos e combaterem. Se seu filho tem uma necessidade de aceitação muito grande, provavelmente esse seu filho ou a sua filha vai querer se casar com um cara que vai dar mais atenção para ela e nem sempre esse cara vai prestar. Ué, é matemática. Então, o pai tem que falar assim, minha filha, isso que você está falando aqui é errado. Corrigir. Correção. E se preciso for, polêmica. Vara. Sim. Olha a cara da Giovana. Se for. Não vou entrar nesse mérito. De não. martelo. Falta quanto tempo? Eu nem sei quanto tempo falta. Acabou? Acabou? Eu não acredito que acabou. Vamos lá.
E por Vamos último, lá. o ponto do arrependimento. Não marcou ali, eu fiquei falando. Não precisa ser tão rápido, não. Não, Uma hora e meia, uma hora e Último 10. ponto do arrependimento, de um arrependimento verdadeiro. Fazer o compromisso de não fazer mais. Mudança. Compromisso da mudança. O texto diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos e selaram nos nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. A gente, a partir de agora, não vai mais cometer esses pecados. Os pecados estes de viver longe da palavra de Deus, pecado relacionado a dinheiro e principalmente a sexualidade. E arrepender nunca fica fácil, né? Primeiro você tem que confessar, é difícil confessar. Depois você tem que sofrer consequências, difícil sofrer consequências. Depois você tem que mudar, e aí é mais difícil mudar. Mais difícil. Você vê como o processo de arrependimento é um negócio Porque trabalhoso, né? É trabalhoso. exatamente. É trabalhoso. Exatamente. É isso que eu tava vendo. A gente foi falando das etapas. Eu já fui sofrendo por dentro. Falei, cara, é difícil esse negócio de arrepender, né? É. Não é fácil. Não é. A gente tem que assumir isso. É uma verdade que a gente precisa assumir. Né? Porque a gente fica nessa... É complicado. Porque dentro da igreja as pessoas acham que não. O arrependimento tem que ser algo natural, meu irmão. Se você não tá sabendo se arrepender, você tá com algum problema. Quantos já não ouviram isso? Vamos combinar. Sim. E não é verdade, gente. É totalmente difícil isso daqui. É difícil arrepender. É uma coisa Eu difícil. costumo dizer o seguinte, que muito arrependimento é um passo de fé. É. Você tem que acreditar que vai ser melhor se arrepender. Não, é que ao final do processo vai dar tudo certo. Apesar Que de vai você ser- não enxergar Exato. nada. Apesar de que você, no É. momento, você só vê bronca. Entrega, né? Entrega, É. entrega. Tá E quando difícil, você entrega. fala, não vou mais pecar, cumpra, né, com a sua promessa, porque... Né? Agora eu quero terminar com uma frase. Termine com uma frase. Arrependimento é coisa de gente forte. E gente forte é gente que tem a capacidade de reconhecer a sua fraqueza. E o que você tá falando é uma contraposição total ao que o mundo prega hoje, né? Qualquer coaching, qualquer livro de autoajuda, não. Você tem Por que ser isso, firme, não se arrependa, não. Por Fique isso firme que na a sua Bíblia- convicção. É a Bíblia, né? é a palavra de Deus, né? Num mundo tão humanista como a gente vive, centrado no homem e tal, a Bíblia diz que forte é aquele que é fraco. É, quando sou fraco, aí é que sou forte, né? Quando eu sou fraco, aí que sou forte. A Bíblia, na verdade, pregou o esvaziamento do eu pro engrandecimento de Deus e, cara, o mundo não Não. tá fazendo nada disso Vou daí. chamar de Abraão. Chamar de Abraão. Sai, Da tua terra, da tua parentela. larga tudo que você é, porque aqueles termos ali é a identidade de uma Sim. pessoa naquele período. Terra, parente. Ele fala bem assim, ó, larga tudo que você é e vem andar comigo. Quando você vier andar comigo, eu vou fazer teu nome grande. É, deixa comigo, né? Deixa que eu cuido Ué. do plano. Mas, pera aí. Mas pra eu ter o meu nome grande, eu tenho que morrer pra mim mesmo? Eu tenho que entregar tudo pro Senhor? É tão difícil isso. Hoje é a parte mais difícil. Que essa nada, parte gente. da entrega. A gente sempre sabe que é melhor pra gente. Né? A gente quer saber, né? É, mas a gente precisa entender que se a Bíblia está falando que nós somos fortes quando somos fracos, É porque nós somos fortes quando somos fracos. é porque assim é melhor. E a gente demonstrar fraqueza não é um ponto negativo. Né? Teve um dia que eu abri meu coração, né? Tipo ontem. Ontem eu falei lá na frente bem assim. Falou rasgado. Eu falou falei bem rasgado. assim, irmãos, olha, eu me entristeci quando eu cheguei aqui e tinha 20 pessoas. Porque eu me dediquei tanto. Mas eu quero dizer pros irmãos que eu não tô puxando a orelha de vocês pra vocês virem pra IBD. Mas vamos pra BD, por favor. O que eu tô fazendo aqui é que eu tô precisando reconstruir meu coração. Porque o meu coração tá firmado na presença dos irmãos e não em saber de que Deus aprova o sacrifício que eu tô fazendo. E aí, isso pra muita gente cara, o líder não pode se mostrar fraco. Não, hoje é Ele inaceitável não isso. pode falar das suas dificuldades. A prova disso é o Putin, né? O Putin é o cara mais perfeito do mundo pro russo.
Sim. Por quê? Porque ele se parece muito forte. Exato. Sempre, né? E aí, sendo que dentro da lógica bíblica, parece que quanto mais a gente mostra nossas fraquezas e mostra que a gente está lutando contra elas, parece que mais as pessoas nos respeitam. E para finalizar, vamos lembrar que arrependimento tem 4 passos. Primeiro deles, a confissão. Segundo, lembrar que independente de qual seja o pecado, Deus tem poder para perdoar. Terceiro, de que haverão consequências do nosso pecado e da nossa confissão. E quarto, mudança de vida e prometer a Deus e fazer uma aliança de que não fará mais aquele pecado. Certo? Certíssimo. Então, pessoal, corta pra mim. Corta pra mim. Estamos encerrando hoje. Lembrando que eu não sei se o nosso sorteio vai estar rolando ainda. Não, mas o fato é que você vai poder ganhar uma caneca de aço escovado com o logo. Independente se o sorteio vai estar rolando ou não, haverão mais sorteios dessa caneca. Exatamente. Então, independente de quando você vai ouvir. Exatamente, meus caros ouvintes. Terão várias canecas. Várias canecas. Por favor, continuem engajados aí. Se tiver vigente, como é que funciona? Você entra ou aqui no comentário você vai lá no Instagram, no Reels, que a gente fala da caneca, da propaganda, ó, do sorteio, e você marca lá a pessoa e diz por que ela tem que assistir o primeiro cast. Pronto. Exatamente. Todas as pessoas vão participar no sorteio. Só no Instagram, tá bom? Só no Instagram. Instagram. Então as pessoas que colocaram aí no YouTube, não coloca mais não. A gente vai pegar o pessoal aí, tá bom? Exatamente. E vamos divulgar isso aí. E você já conhece o processo, ativa sininho. Siga-nos nas Venha redes nos sociais. fazer uma visita também, né? Venha nos fazer uma visita. Rua na Mato Grosso, 1797. Domingo pela manhã. Às 9. Às 9. Domingo à noite às 6h30. 18h30. Exatamente. Quinta-feira, estudo bíblico. Às terça-feira, reunião de oração. 19h30. E todos os dias você está conosco lá no YouTube, se você quiser. E manda mensagem pra gente se você quer conhecer mais nossa igreja. É tá verdade. Bom? Com certeza. Fiquem Valeu, com Deus. meu povo. Valeu, Abraço, muito obrigado. pra vocês. Tchau, tchau.